Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Jogos Olímpicos, Portugal vai ultrapassar os resultados de Tóquio? Os Jogos Olímpicos começaram ontem em Paris de forma inédita. Pela primeira vez na sua história, a cerimónia de abertura decorreu fora de um estádio. Dezenas de barcos transportaram milhares de atletas e artistas num desfile sob as águas do Rio Sena, numa extensão de 6 km. A participação portuguesa nestes Jogos Olímpicos de Paris tem um objetivo: igualar ou melhorar os resultados de Tóquio em 2020. As 4 medalhas obtidas então foram o melhor resultado de sempre de uma participação nacional. Portugal vai ter 73 atletas a competir. Haverá quem pense em medalhas, quem pense em chegar às finais e quem pense que a qualificação já foi uma grande vitória do trabalho de vários anos. Neste episódio falamos com José Garcia, ex-canoísta que participou em vários Jogos Olímpicos e que esfiou a missão portuguesa no Rio de Janeiro em 2016. Bem-vindos ao P24 de 26 de julho. Caro José Garcia, obrigado por ter aceitado este convite para participar neste episódio. O José Garcia praticou atletismo, ciclismo, remo, mas foi na canoagem que se destacou mais. Participou nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, em Barcelona em 1992, em Atlanta em 1996. Participar nos Jogos Olímpicos é provavelmente o maior objetivo e o maior prazer de um atleta. Porquê e que grandes recordações é que tem destes jogos em que participou? Muito boa tarde. Sou eu quem agradece o facto de estar aqui a partilhar convosco algo que para mim faz parte do meu ADN, não só o desporto, mas o olimpismo. Quando fala destas questões, eu porto um bocado, aliás, eu estou com 60 anos, e há alguns meses já, e ainda hoje, quando fecho os olhos e dizia que queria ir aos Jogos Olímpicos, ainda consigo ouvir os risos dos meus colegas e ver os sorrisos também presentes, porque naquela altura, em 77, quando alguém que vivia em Vila do Conde e que ainda por cima era de uma aldeia de Vila do Conde, falar em Jogos Olímpicos era algo muito irrealista. A verdade é que eu, embora aqui na minha escola poucos saibam que então os alunos muito menos, que eu fui atleta olímpico, tive a carreira que Ninguém sabe, tive. os alunos desconhecem. Alguns sabem, são surpreendidos por esse facto. Mas era completamente pouco comum, aliás, na altura não havia atletas olímpicos. E eu acho que medalhas olímpicas muito menos. Eu só espero que seja esse o ano em que vamos quebrar essa realidade, não é? E que, sei lá, como sabem, nós temos, mais à frente falaremos, provavelmente, mas um dos atletas candidatos a um eventual resultado de excelência é aqui de Vila de Conde e da canoagem também. E eu acredito que as coisas vão ser. O porquê da canoagem é o facto de viver perto do rio, e também do 25 de Abril ter proporcionado essa possibilidade. Existia o remo, aliás, a primeira prova foi de remo, e eu digo muitas vezes que fui fruto do 25 de Abril, porque nessa altura fiz atletismo, como disse, cheguei a fazer ciclismo, fazer ginástica, ainda há bem pouco tempo eu fazia a espargata, agora já não faço, mas ainda consigo, com as pernas sem deslocar, portanto, experimentei tudo. Essa talvez uma das razões porque eu nunca tive, que eu me recordo, uma lesão desportiva incapacitante, porque tinha várias experiências, o meu corpo estava preparado para muita realidade, portanto um gesto brusco não surpreendia os meus músculos. Portanto, esse foi o início e foi a razão de ter experimentado, após o 25 de Abril, terem surgido as escolas da Direção-Geral de Esportes, na altura, e ter experimentado a canoagem, e pronto, fiquei-me por ela. Entretanto, depois dessas participações, o José Garcia também foi chefe de missão
da participação nacional nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. O que é que significa ser chefe de missão e que experiência foi essa para si? Se a participação nos Jogos Olímpicos é uma concretização de um sonho, ser chefe de uma missão olímpica também é outra, obviamente, é algo que eu fiz com toda a honra, com muito orgulho, de poder estar a servir Portugal, mais uma vez, e também estar a tentar, com a minha experiência enquanto atleta, conseguir criar condições para que os atletas pudessem estar nas suas melhores condições na participação olímpica. Foi uma honra enorme. Quando fui convidado, foi um desafio que eu abracei com toda a força e com toda a honra. Há 4 anos em Tóquio, Portugal obteve 4 medalhas, o que foi o melhor resultado de sempre nos Jogos Olímpicos. Acha que temos condições para repetir esse resultado, que é um dos objetivos do Comitê Olímpico Português? Há uma coisa que eu não queria deixar de referir, é que os atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos são atletas já excepcionais, que conseguiram resultados excepcionais, e o que eu gostaria mesmo, e que todos ambicionaríamos, é que os atletas conseguissem repetir, de preferência melhorar os resultados que os levaram à sua participação. E esse é o objetivo. O desejo é que eles consigam superar. Se temos atletas que podem lutar por um resultado de excelência, quando falam em resultados de excelência, fala-se em medalhas olímpicas, e eu acho que temos, com base naquilo que nós assistimos. Na canoagem é inegável o resultado do Fernando Pimenta, um dos melhores atletas nacionais, se não o melhor. É inegável também os outros resultados do Messias Batista, do João Ribeiro, que nos habituaram a medalhas em provas internacionais, em taças do Campeonato do Mundo e Campeonato da Europa. E é inegável que um Pichardo, que foi campeão olímpico, que agora vai lutar pelas medalhas. Lamenta-se, obviamente, a ausência do Oriol e também da Patrícia Mamona, a Patrícia foi medalha em Tóquio, mas temos atletas que podem, obviamente, estando presente na final, lutar pelas medalhas, isso eu não tenho dúvida alguma. José Garcia, porque é que Portugal tem vindo cada vez mais a destacar-se em algumas modalidades olímpicas e a canoagem é uma delas? O que é que explica a evolução da canoagem portuguesa nestes últimos anos? Eu recordo, quando eu comecei a dedicar-me ao alto rendimento, eu recordo que casei em 86, em setembro, e passado 3 meses fomos para um centro de estágio ali em Melros, Gondomar, e então, na altura, as mulheres cozinhavam, os homens arrumavam. Eu lembro que nós colocámos, fomos atletas que colaram a alcatifa, eram os atletas que conduziam as carrinhas. Eu recordo o frio, mas nessa altura o conceito que nós tínhamos de equipa, de necessidade de estar concentrado e preparado para uma equipa, vem daí. Recordo também os longos quilómetros que fazíamos com a carrinha em cima, com os barcos em cima da carrinha pela Europa fora, aqueles 4 dias até à Polónia. Pronto. Essa foi uma realidade que começou aí. Depois da canoagem teve um período mais fraco, a convite na altura do meu colega meu de infância, o Mário Santos. Acabei por aceder, ficar com a responsabilidade do alto rendimento, com a velocidade, e desde 2005 fomos trabalhando para a conquista de uma medalha olímpica. Era o nosso sonho. A equipa foi trabalhando, concentrada, os resultados começaram a surgir primeiro com os júniores, depois em sénior. Eu recordo também quando os objetivos era ir às competições internacionais. Quando eu falo de competições internacionais, falo de taças do mundo, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo. Inicialmente, quando se conseguia participar numa final, era uma festa. Depois que passámos a exigir que todos fossem finalistas, e depois definir-se a medalha. E esse espírito tem-se mantido.
O Fernando Pimenta é inultrapassável nesse lutar, quando há uma prova que ele vai que não traga medalha. Os outros atletas também, o Messias Batista, o João Ribeiro, o Emanuel Silva, que há pouco deixou o alto rendimento. Isso é um espírito que há de superação e de criação de condições para que eles aconteçam. A canoagem foi precursora do alto rendimento, do centro de alto rendimento em Montemoro Velho, num local em que os atletas conseguiam conciliar a sua carreira académica com a carreira desportiva. Contratação de técnicos estrangeiros na altura, que agora foram substituídos por técnicos nacionais. Nós temos o Hélio Lucas, que tem o Fernando Pimenta, temos o Rui Fernandes, ex-atleta olímpico também, competido comigo, que é treinador do K2. Portanto, estas modalidades apostaram fortemente nesta modalidade. A natação, o António Silva apostou também na contratação de um técnico de renome internacional, coadjuvado com técnicos nacionais, e o trabalho feito por eles também projetou a este nível. O atletismo nós conhecemos, os atletas que temos. E depois o ciclismo também tem atletas excepcionais, o judo, ténis de mesa. Portanto, eu acho que o nível dos nossos atletas melhorou bastante. Se me perguntam em termos de condições, temos as condições que os adversários têm. Em alguns casos sim, outros casos não. Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar, que era, olhando para a prática do desporto de alto rendimento em Portugal, neste momento, era se estes 73 atletas que vão representar o país em Paris, se têm as condições necessárias para evoluírem e competirem a este nível. Foi justamente isso que eu acabei de dizer. Não é? Em alguns casos sim, outros não. A verdade é que aqueles que competem quanto ao cronómetro, o cronómetro não quer saber se as condições existem ou não. E os atletas, quando se propõem para se dedicar a esta vida de dedicação, que é preciso muita dedicação, muita disciplina, ambição também, sabiam quais eram as condições que iriam ter que enfrentar, mas as condições têm vindo a melhorar. Em algumas delas estão ao mais alto nível. No caso da canoagem, temos um centro de alto rendimento, aliás temos mais que um. Há locais que são muito procurados por equipas estrangeiras. Temos o construtor de embarcações, que é o construtor número 1, né? Constrói barcos de canoagem, e portanto acho que as condições são incomparavelmente melhores que aquelas que eram no meu tempo, que não existem comparação, efetivamente. Caro José Garcia, obrigado por esta conversa sobre as suas memórias e sobre a participação portuguesa nestes Jogos Olímpicos de Paris 2024. Tá, eu agradeço e apelo a todos que apoiem a nossa equipa, que estará em Paris ao mais alto nível. Muito obrigado. Termino com esta sugestão relacionada com os Jogos Olímpicos. Acompanhe a página especial do Público sobre este evento, veja as últimas notícias, consulte o calendário completo das competições e saiba quem ganhou medalhas em público.pt/Paris IFAN 2024. Siga-nos nas plataformas habituais de streaming e conheça os nossos podcasts em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.